O meu texto de hoje está em Lucas, capítulo 2, o verso de número 25 a 35. É uma história que passa desapercebida na Bíblia. A história de um homem chamado Simeão. E a partir do versículo 25, você vai ver essa história. Lucas 2, 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Até aqui da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de nos debruçarmos sobre as Escrituras Sagradas, e pedimos que o Senhor mesmo, através do teu Espírito Santo, que moveu Simeão, possa estar falando aos nossos corações nessa noite. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito imaginativa. Eu fico sempre imaginando coisas, né? Então, é muito comum eu ficar imaginando como era o Simeão, como era o apóstolo Paulo, como era Pedro. Então, pelas Escrituras Sagradas, a gente fica imaginando, apesar de nunca ter visto essas pessoas, né? Eu, como escritor infantil, às vezes algumas pessoas, porque o meu nome é James, as pessoas não sabem que meu pai deu esse nome porque ele estava muito alegre, tomou muita cerveja, e o herói da época dele era o James Dean. Então as pessoas pegam o meu livro infantil e pensam que eu sou um americano, bem grande, todo rosa e gordão assim. Eles falam: nossa, eu pensei que você, não sabia que você era brasileiro, né? Então, as pessoas ficam imaginando como é o autor. Então, eu fico imaginando como era aqui o Simeão. Na minha imaginação, ele era magro, baixinho, cabelos brancos, uma barbinha bem rala, alguém bem frágil, alguém franzino. Sabe um tiozinho, um senhorzinho assim, bem franzino? E se ele for fazer jiu-jitsu com os meninos aí, é capaz de falar, vai quebrar o osso dele, né? Então aqueles crentes que estão caminhando na beira da estrada, com a família indo para a igreja, sabe? O senhorzinho, vovô, magrinho, mas um santo homem de Deus. Crente à moda antiga, eu imagino o Simeão. Crente que ainda lia a Bíblia, não é como a gente hoje em dia. A gente fica no Instagram e no celular. Crente que orava, assim era o Simeão, crente mesmo, que jejuava, crente que estudava a Bíblia, crente que colocava louvor na sua casa para que o ambiente ficasse cheio da palavra de Deus. Porque eu vou te falar, viu, irmão, se você começar o dia escutando essas músicas do capeta, do Exu, não sei de quem, boa coisa lá não vai terminar. Se você começar o dia vendo porcaria, boa coisa não vai dar no final do dia. Mas o Simeão era alguém crente na minha cabeça, sabe? Aquele vovô crente a toda prova, de uma integridade ímpar, correto. Não era crente que queria levar vantagem em tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus está comigo, o resto que se exploda. Não. Simeão era um crente a toda prova, um santo homem de Deus. Dava o dízimo, dava sua oferta, não queria aparecer. Gente que nem o vovô do Felipe e do Mateus, os dois avós. Os dois são da Assembleia. A Gabi foi visitar um do vovô lá em Minas Gerais. Antes de almoçar, tem que esperar o vovô chegar na mesa, e ele estava 3 horas no quarto, lendo a Bíblia e orando. 3.
Posso contar? Aí a minha filha falou assim: nós estamos jejuando, vô. Ai, que bênção. Porque ele começou a falar de jejum. Não, eu vou contar do meu jeito, depois você... Aí a Gabi estava fazendo jejum de chocolate. E ele falou assim: esse jejum aí, esse jejum não é de crente. Não para a Gabi assim, mas ele estava falando que fazer jejum de chocolate não é jejum de verdade. Jejum de verdade é o dia inteiro sem comer e sem beber. Meu pai fazia isso várias vezes e à noite ficava na igreja pregando. Jejum o dia inteiro. E a Gabi e o Fê fazendo jejum de chocolate. Eu estou fazendo jejum de bacalhau, já tem acho que uns quase 2 meses. Né? E também faço bastante jejum de meia-noite até as 7h30 da manhã. Quase todo dia eu faço esse jejum. Não como nada nesse período. Mas o Simeão era um crente que nem e o outro vozinho que vai no acampamento do Felipe, da dona Alzira. Eles chegam para mim: mas que bolacha que eu levei na cara. Pastor, a gente acorda todo dia às 6 horas da manhã, eu e meu marido, a gente ajoelha e ora, todo dia juntos. 6 horas da manhã. A gente acorda, não lembra nem de orar. Sai correndo. Então o Simeão era um sujeito a toda a prova. Se você fosse na casa dele, a Bíblia dele era toda surrada. Bíblia usada, toda surrada. Nunca passou na cabeça do Simeão uma aventura amorosa. Eu imagino o Simeão um homem corretíssimo. Um tipo de crente que não fala mal de ninguém. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo guiava a vida de Simeão. Então essa é a leitura que eu faço imaginária do nosso personagem aqui, o Simeão. Essa é a minha imaginação, porque a Bíblia não fala quase nada dele. Vai falar só esse texto, depois a gente, Sabemos que ele era idoso, sabemos que ele era um homem justo e piedoso, e que o Espírito Santo estava sobre ele, que ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, que ele não morreria antes de ver o Messias, o Salvador. E Jesus é levado ao templo, costume da lei, ali o menino, e os seus pais levaram ali 2 pombinhas e 2 rolinhas, e eram as famílias pobres que levavam pombinhas e rolinhas, as famílias mais abastadas levavam um cordeiro. E Jesus, levado pelos seus pais, leva um sacrifício ao templo, e o Espírito Santo prometeu para Simeão que ele não morreria sem ver o Messias. E quando os pais de Jesus entram no templo, Simeão também estava no templo, e ele pega o menino nos seus braços, e ele louva a Deus, e ele fala assim: agora, Senhor, pode me levar em paz, porque segundo a tua palavra, os meus olhos viram a salvação de Israel, o Messias que o Senhor tanto prometeu. Que coisa linda esse Simeão, hein, pastor Binho? Algumas coisas na vida de Simeão me encantam, apesar de uma história tão pequena, apesar de um homem tão frágil e vulnerável, coisas na vida de Simeão me encantam. Eu fico imaginando, vai eu imaginativo, né? Eu assisti a um desenho que chamava O Fantástico Mundo de Bob. Aí tem o Fantástico Mundo do James, que eu fico imaginando um monte de coisa. Eu imagino lá, porque no Éden, Deus prometeu o Messias, quando eles pecaram, que nasceria da mulher, aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que anularia o efeito da morte, porque nós não fomos feitos para morrer, a gente foi feito para viver eternamente. E ali no Éden, chega os filhos de Adão, e o Adão, o pai, a mãe pergunta: vocês viram o Messias que foi prometido? Não. Aí vem Abraão no céu, uma corre: Abraão, você viu o Messias? Nasceu? Não, não nasceu. Vem o filho de Abraão, Jacó: Jacó, você viu? Não vi, não nasceu ainda. Vem Isaac: não nasceu. Vem Moisés chega no céu: Moisés, você viu o Messias? Ele nasceu? Não nasceu. Vem Davi, um homem segundo o coração: Davi, nasceu o Messias? Não nasceu, os meus olhos não viu. Aí vem um velhinho franzino, cabelinho ralado, justo e piedoso. E a turma pergunta: vovô, você viu o Messias? Simeão fala: vi. Eu estava no templo
na hora que os seus pais chegaram, eu tomei o menino nos meus braços, e eu disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque agora os meus olhos viram a tua salvação, e o céu fica em festa. Foi boa a minha imaginação, não foi? Boa. Foi o cara que chegou no céu e deu a notícia de que o Messias chegou, nasceu. Então o que a gente pode aprender com Simeão? Como é que esse exemplo de fé, porque é um homem de fé, pode nos ajudar? Primeiro, viva com justiça e piedade. Era um homem justo e piedoso. Qual a diferença de justiça e piedade? Justiça é a minha correção com o próximo. Piedade é a minha correção com Deus. Justiça horizontal. Piedade vertical. Um homem justo na sua relação com o próximo e na sua relação com Deus. Simão era correto no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com o próximo. Ele, às vezes a gente vê na igreja, fala assim: nossa, ele louva como ninguém, que bênção, hein? Se fosse na igrejinha do meu pai, a gente iria dizer: que benção. Louva é uma benção na igreja, mas sai, briga com o vizinho, fala mal dos irmãos, briga no trânsito, corre atrás das pessoas com o seu carro, parece que ele está numa armadura, num tanque de guerra, o seu carro, ele quer bater nas pessoas, quer atropelar. Na igreja, na experiência com Deus, parece que está muito bem, mas com o próximo não tem justiça. Não tem justiça. Então, algumas pessoas são muito piedosas, mas não são justas com o seu próximo. Outras pessoas fazem muita bondade para aparecer. Eu me sinto melhor dando uma cesta básica, ajudando as pessoas, ajudando os pobres, mas ele não tem relação com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Simeão, ele não era aquele tipo de crente que fazia muito barulho, porque, irmãos, lata vazia faz mais barulho do que lata cheia. Pega uma lata de souvenir vazia, de 18 litros, bate, faz um barulhão. Essa semana que se passou, ou a retrasada, eu filmei um vídeo com a Rafa do Jericó, porque ela quer fazer barulho, ela tinha medo do barulhão, e a Silvinha ganhou umas latas grandes assim, que tinham um panetone dentro, e agora a lata estava vazia, e ela batia e fazia um barulhão com a lata vazia. Mas lata cheia não faz tanto barulho. Então tem muita gente fazendo barulho aí, mas gente vazia. Tem muita igreja cheia, que só de telão tem mais de R$1 milhão, mas são gente que estão querendo aparecer. São gente que estão como os fariseus, fazendo oração para todo mundo ver. Agora eu fiquei sabendo que tem área VIP. Vamos para a igreja, tem área VIP, tem área não sei para quem, tem área para o outro. Na igreja. Que legal, que bonito. E na sua relação com Deus, não existe. Não existe. Os fariseus faziam isso. Eram orações longas, barulhentas, gritavam, mas eles devoravam a casa da viúva. É possível, pastor James, uma pessoa assim agradar a Deus? Claro que não. Se na sua experiência de justiça ele não se dá bem com o próximo, claro que não é. Para eu falar bem com Deus, eu preciso falar bem com o meu próximo. Quem vai para o céu? Claro, quem se reconhece pecador e reconhece que Jesus pagou o preço por seus pecados. Isso é fácil de responder. Mas quem vai para o céu também pode ser uma resposta de quem se parece com Deus. Quem é piedoso, quem gosta de Deus, quem quer estar com Deus, quem tem hábitos que vai desenvolvendo no seu relacionamento com Deus, quem age como Jesus, o Filho de Deus. Então a gente não pode ser essa pessoa dividida. A gente não pode ser na igreja uma máscara e fora outra coisa. Tem que ser piedoso e justo, é o que nos ensina o Simeão. São duas virtudes que não podem andar separadas.
meu próximo com um bom relacionamento e o relacionamento com Deus. Eu sei, irmãos, eu sei, você deve estar pensando aí, pastor, tem gente que não é fácil. Tem crente que não é fácil? Tem. Todo grupo tem pelo menos uns 37 crentes que é duro na queda de lidar. Relacionamento é difícil. Se no seu grupo não tem alguém de relacionamento difícil, cuidado que pode ser você o sujeito, né? Então nós temos, mas é assim, é nesse relacionamento que nós vamos crescer, amando, perdoando, avançando, né? Não pode ser crente que dá facadas pelas costas de outras pessoas. No meu relacionamento com as pessoas, eu tenho que amar a justiça. E eu tenho que querer mais essa coisa de piedade. Sabe qual é o oposto de piedade? É ímpio. É ímpio. Uma pessoa que conhece a Deus e não quer nada com Deus. E o piedoso é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Então assim, viva com justiça e piedade. A segunda coisa, viva de tal maneira que você saiba que a sua vida está sendo influenciada pelo Espírito Santo. Engraçado aqui no texto, que é curtinho, mas se você prestar bem atenção, o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo estava revelando que ele não morreria, revelando coisas, e ele foi movido pelo Espírito Santo para ir na igreja. O combustível da vida de Simeão era o Espírito Santo. Está aqui um homem que vive debaixo da sombra do Espírito Santo. Está aqui um homem que você acha que ele tem medo de macumba, de maldição, tem nada. Ele está cheio do Espírito Santo. É como se ele estivesse debaixo das mãos do Senhor. E foi esse Espírito Santo que vai mover a vida de Simeão. Uma das imagens na Bíblia para o Espírito Santo é dínamo. Recebereis poder do Espírito Santo, dínamo do Espírito Santo. Dínamo é uma coisa que você transforma a energia mecânica, né, em energia elétrica. As bicicletinhas do vovô da época tinha na coisa um dínamo, que ele vinha na roça, e ele vinha pedalando, e tinha um negocinho chamado dínamo, que acendia uma luzinha para os carros atropelarem o vovô. Então transformava a energia, né, nossa, mecânica, em energia elétrica. Mas não pense nesse dínamo da bicicleta. Pense no dínamo de Itaipu, aquelas águas, onda, tipo as cataratas lá do Paraná, enorme. O Espírito Santo, irmãos, eu creio que se ele visitar a gente assim, inteiro, a gente é consumido na hora, porque o Espírito Santo é Deus. Já viu a Arca da Aliança, quando eles começam a tentar abrir a arca, vem e consome tudo? O Espírito Santo, se ele baixar aqui na gente, ele consome completamente a gente. Então, tem um dinamozinho, cada um, para ter doses do Espírito Santo na nossa vida. Porque senão a gente não... Então, tem gente que quando é visitado pelo Espírito Santo, cai. Tem outros que voa, tem outros que sei lá o que acontece. E tem outros que choram, e tem outros que não acontece assim. É uma coisa suave, doce, maravilhosa. É o dínamo do Espírito Santo na vida de cada um, canalizando graça, poder, né? Deus aqui na vida de Simeão, agindo no Espírito Santo. Você pergunta assim, mas a gente não sofre? A gente sofre, mas a gente tem o Espírito Santo, que é esse dínamo sobre as nossas dificuldades. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente tem o Espírito Santo ao nosso lado, que nos ajuda a passar por essas etapas da nossa vida. Não vamos passar triste, não vamos passar abandonados, porque o Espírito Santo está ao nosso lado. O seu nome também é Paráclito, é aquele que está ao lado, aquele que está conosco. O Espírito Santo é essa coisa bonita na vida do crente. É por isso que a Bíblia diz que quando a gente não sabe o que dizer, o Espírito Santo vai falar por nós. A Bíblia fala que a gente, quando não sabe aonde ir, o Espírito Santo nos dirige. Lá em Mateus 4 fala assim, que o Espírito Santo dirigiu Jesus até o deserto, depois de ser batizado. Ele nos dirige, Jesus foi conduzido em Lucas 10, 21. O Espírito Santo nos alegra, o Espírito Santo nos ajuda a testemunhar. A Bíblia fala, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas, queima os nossos lábios para falarmos palavras que a gente nem imagina.
E às vezes o Espírito Santo vem de uma forma tão grande que a gente não consegue mais falar o idioma, e ele nos dá um dom de línguas. E a gente é visitado pela presença do Senhor. O Espírito Santo abre essa capacidade da gente ver as coisas diferentes. Quer ver só a história de Estevão? Estevão era pau a pau com Paulo na escola de Gamaliel. Só que Estevão entregou a vida para Jesus, e o Paulo fica assim, mas rapaz, o Paulo estudava na USP da época. Que menino tão inteligente, como é que ele pode acreditar nessa coisa que esse tal Jesus está vivo? E Estevão começa a pregar o Evangelho, e eles vão apedrejar o Estevão. Vão matar o Estevão. E a Bíblia diz que Estevão era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. E quando ele está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto, Jesus assentado, e ele olha e fala assim: Senhor, não imputes esse pecado nessa gente. Olha o que o Espírito Santo fez o Estevão ver, coisas completamente diferentes. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, a gente não vê coisas normais diante das dificuldades e das lutas, porque ele está sendo apedrejado e ele está vendo o céu aberto de Jesus. E as pessoas que olhavam para Estevão viam nele um rosto de anjo. É o Espírito Santo que controla o nosso falar, o nosso agir, a nossa vida. E aqui está um vovozinho que é influenciado pelo Espírito Santo. Tem gente que é influenciado pelo álcool, tem gente que é influenciado pelo cigarro, tem gente que é influenciado pelo namorado. O namorado influencia a pobrezinha, que é a Maria das Dores, que faz tudo que o namorado quer. Ou então tem um rapazão lá que é tão brabo, tal, que agora é influenciado completamente pela namorada. E ele faz tudo influenciado. Ai, se você morrer, eu não sei o que será da minha vida. E a gente começa a viver essa dimensão de pessoas nos influenciando, o dinheiro nos influenciando, o trabalho nos influenciando, mas o Simeão, o que influenciava ele era o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo que está aqui. Aquilo que te domina te consome. Vou repetir. Preste bem atenção, porque você está gastando a sua vida com algo que está te dominando e por isso vai consumir você. Paulo fala assim, Paulo era dominado por Cristo. Ele fala: eu quero me deixar gastar por Cristo. Porque Cristo domina Paulo e ele gasta a sua vida. Paulo vai falar assim: eu não tenho a minha vida por preciosa, tanto que eu cumpra o chamado que ele colocou na minha vida. Tem pessoas que são dominadas pelo trabalho. Ei, vou repetir. Pessoas que já estão vivendo 20, 30 anos dominados pelo trabalho. E eles estão sendo consumidos pelo trabalho. Tem pessoas que são dominadas por um vício. Vai lá na Cracolândia. Eles são dominadas pelo vício e são consumidas pelo vício. Por essa doença terrível. Pergunta: quem domina você? Ei, amigão, a vida é chupar um pote de jabuticaba. A vida passa rapidamente e nós voamos. Aquilo que está dominando você vai te consumir. Eu sou consumido por... Quando você se alimenta, pelo menos na minha casa, a gente tem o costume de orar, e a gente fala assim: Senhor, essa comida que nós vamos comer agora, eu quero te agradecer por todas as pessoas que me abençoam agora para essa comida chegar até aqui. Não é só porque eu tive dinheiro para comprar, mas teve pessoa que plantou, teve pessoa que levou até o Ceasa, tem outro que levou até... Então, essas pessoas todas são abençoadas por ti, e elas me abençoam agora, e eu quero te agradecer por todas elas. Mas, Senhor, eu quero também que o combustível que essa comida vai me trazer possa ser gasto para a tua honra e a tua glória. Quem está consumindo você? Aquilo que te domina, te consome. Preste atenção, amigo, eu já tenho 57 anos. Eu estou há 51 anos no Evangelho. E você vai chegar no final da sua vida sendo consumido completamente por essas coisas desse mundo.
E quando você estiver nos seus últimos momentos de vida, você não vai perguntar do seu dinheiro, você não vai perguntar, você vai falar assim: traz o meu pai aqui para eu pedir desculpas para ele, para eu pedir perdão para ele, para eu abraçar. Traz o meu filho aqui. Traz os meus amigos aqui. Você vai ver que não valeu a pena. Alguém morreu e colocou na sua lápide: não tente. Não tente. É bonito ver essas cantoras maravilhosas e não sei o quê, e essa fantasia, essa ilusão toda. Como vão estar daqui a 30, 40 anos? Foram consumidas pelo quê? Por quê? Então aquilo que te domina, te consome. Pessoas que são dominadas pelo dinheiro, aí elas são consumidas pelo dinheiro. Elas querem fazer de tudo para ganhar muito dinheiro. E os vendedores de curso estão prontos para tomar mais um pouco do seu dinheiro. E te anunciar um plano mágico de... E você vai sendo consumido por isso. Você vai sendo consumido por uma ilusão. E às vezes, deixa eu lhe dizer, o diabo nos balança num berço e fala: está tudo bem, pode ficar tranquilo, está tudo bem, está tudo bem. E você se esquece que ele veio para roubar, matar e destruir. Pessoas que não têm paz. A Bíblia diz: o ímpio, aquele que não tem uma relação com Deus, não tem paz. Está aqui o Simeão. Não era o jovem rico da Bíblia. Está aqui o Simeão, não era um rei, era um vovozinho, que era cheio de paz, que era dominado, que era motivado, que era consumido pelo Espírito Santo. Posso te dar um conselho? Amanhã, quando você acordar, pergunte: Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Eu não estou dizendo para você pegar a Bíblia e sair pregando na praça. Eu estou dizendo para você ser movido pelo Espírito Santo. Terceiro e último, meus queridos. Você tem que viver, o Simeão nos ensina isso, com desejos na sua alma, que uma vez que esses desejos são preenchidos, gerem paz a você. Gerem paz. Pastor, eu quero casar. Depois de 3 anos, pastor, que tribulação. Eu não quero mais casar, pastor, eu quero ficar só. Depois de 5 anos, pastor, eu queria uma família, não quero mais ficar só. Parece que tem gente que nunca está satisfeita. Sempre temos outros desejos. Precisamos ter em nossas vidas esse encontro, que a gente chegue a um ponto de falar: cheguei, estou em paz. Eu e a minha companheira Silvinha, hoje ela falou para mim assim, que já está comigo há 41 anos. Nós estamos juntos. E Silvinha é uma bênção na minha vida. Eu nunca ouvi da minha mulher, nunca, em 41 anos, uma palavra para me diminuir. Lembra que eu sou 5ª série. Lembra que eu não tinha emprego. Lembra também que vida de pastor é... Eu já ouvi da família: você é um pastorzinho de merda. Minha família do outro lado, que não é crente. Desculpe a expressão chula. Mas eu nunca vi da minha mulher, mesmo desempregado, vindo para a igreja, orando numa cadeira que estava bem aqui no meio, só eu e a minha mãe. Ela lembrou outro dia. Lembra da nossa reunião de oração? Era só eu e você aqui? E os anjos do Senhor. Mas nunca ouvi uma palavra da minha mulher para me diminuir. A Silvia ajudou a formar a minha identidade como homem. Eu escrevia cada história que não tinha nada a ver. Ela falava: que legal, isso aí vai dar certo. Meu último livro chama assim: Cabe Todo Mundo no Meu Mundo.
É um livro que fala sobre as diferenças. E eu estava em Frankfurt com o Pedro e com o Felipe, e o texto em si é um texto muito progressista, se você olhar com viés. E o Pedro, ele me alertou para isso. Eu falei para a Silvinha, ela falou assim, não, isso aqui dá um caldo. Quando você colocar as ilustrações, as pessoas vão entender do que você está falando. E nós lançamos o livro, e já foi um sucesso. Estamos na 2ª edição do livro, tem vendido super bem. E eu estou dizendo isso da Silvia porque, quando a gente namorava, eu pegava pegava o Shopping Continental, e do Shopping Continental eu pegava o Jardim Helena Maria. E a gente ia para a nossa casa. E a gente saía do culto de Rio Pequeno, e a gente tinha grana para comer um cachorro-quente de Osasco. E o cachorro-quente de Osasco não é o melhor cachorro-quente do Brasil. Para mim, o melhor cachorro-quente do Brasil é aquele que você come só no embarque do aeroporto, que é um não sei o que dog. É um cachorro-quente maravilhoso. É simples, mas é muito bom. Só que o cachorro-quente de Osasco, ele tem tudo. Exatamente tudo. Só falta feijão e arroz no cachorro-quente. Porque ele é um negoção desse tamanho. Alguns comem de colher. E nós comprávamos um cachorro-quente, um só, e nós víamos comendo. E um irmão, uma vez, pegando a gente, aí ele chega na igreja e fala assim, o que tinha naquele cachorro-quente que vocês comiam com tanto gosto? Tinha nada, tinha feliz. Essa mulher aí, ela faz um macarrão com sardinha, que é o melhor macarrão do mundo. Eu nunca comi nada igual. A gente chegava em casa, tinha uma lata do... Não é esses molho pronto não, meu queridão. Era uma latinha de sardinha, era um pacote de macarrão e o molho do elefante. Ela fazia uma poção mágica lá, rapaz, que macarrão, hein? Meu filho, depois de um tempo, ele falou para mim assim, nasceu, pai, agora eu estou entendendo por que a gente ia para o McDonald's e a gente só comprava um McLanche Feliz. Você e a mamãe não comiam. Eu pensei que vocês não gostassem de McDonald's. É que a gente só tinha grana para comprar um McLanche Feliz. E a gente dava umas bicadas nas batatinhas e éramos muito felizes. A Bíblia fala assim, se as riquezas vos aumentam, não ponha nelas o coração. Você está trabalhando o contrário. Você está trabalhando achando que isso vai te dar paz, mas isso não vai te dar paz. Pessoas que nunca chegam. Nunca chegam. Está na igreja evangélica, nossa, misericórdia. Tinha uma irmã que eu não sei como é que ela descobriu meu WhatsApp, todo dia ela pedia oração. Estou sendo perseguida na escola. Agora o diabo está querendo me pegar, o outro não sei o quê. Até o dia que eu orei e falei, Senhor, me liberta dessa irmã. Ela ligou e falou assim, pastor, eu estou numa outra igreja. Eu nunca vi essa mulher na vida. Eu estou indo numa outra igreja, mas o pastor lá falou assim, para você não orar mais, que está cruzando as orações. Tá? Uma está impedindo a outra de eu conseguir minha bênção. Eu falei, isso aí está pior que macumba, cara. Que coisa doida. Crente que nunca chega. Crente que nunca chega. Ah, se a gente tiver um filho. Ah, se a gente... Ah, o Simeão pega Jesus nos braços. E ele diz, despede o teu servo, porque eu estou em paz. Conversão, meus queridos, a vida com Cristo não é arrepio. A vida com Cristo é dizer, acabaram as minhas buscas. Cheguei. Estou feliz. Paulo fala assim, antes de tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala assim, eu sei passar fome, eu sei ter muito, eu sei viver em todas essas situações. Porque Ele está comigo. Porque a sua destra me consola. Porque a sua presença me basta. Paulo vai dizer isso, eu não tenho a minha vida por preciosa. Davi vai dizer, eu não tenho outro bem além de ti. Claro que tinha, Davi. Você era milionário, você era um rei, você era rico. É porque Davi, mesmo lá no pasto com as suas ovelhinhas, ele tinha paz. Porque ele encontrou Deus na sua vida. James, por que você não lê lá o livro do Dalai Lama?
Porque eu cheguei. James, por que você não faz isso? Porque eu cheguei. Por que você não entra na campanha lá da igreja, lá que, para conseguir o desencapetamento total? Porque eu cheguei. Cheguei. Cristo me basta. A sua paz me é suficiente. Claro que eu tenho coisas que o Espírito Santo está mudando na minha vida, vai mudar, e usa a vida de irmãos. Sim. Mas a busca maior da nossa vida acabou. O cristianismo agora é: eu posso descansar em paz. Que eu e você, que a gente possa viver essa dimensão de justiça e piedade, movidos pelo Espírito Santo, e dizer: Cristo é suficiente. Não existe um truque, uma mágica diferente. Não existe mais esse ar de insatisfação. Se estiver faltando dínamo, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui. Talvez a gente precise queimar os ídolos da nossa vida e dizer: eu quero o príncipe da paz.